Sábado, dia 1º de outubro, um final de semana muito especial pra gente. Eu recebo aqui nos estúdios da 93 FM e da Correio da Serra M, Dr. Fábio Andrada, que é presidente das fundações aí, Fundação José Bonifácio Lafayette de Andrada, e também da Fundação Presidente Antônio Carlos, mantenedoras da Faculdade de Medicina, da Universidade Presidente Antônio Carlos, e também nessas emissoras de rádio. Doutor Fábio é mais escondido, não é muito público, né, doutor? Mas hoje o senhor veio nos visitar. Verdade, para mim é um prazer, viu, Graziela, estar aqui. Muito obrigada, a gente fica muito feliz com a presença do senhor aqui nos estúdios para a gente falar de diversos assuntos importantes para a nossa cidade, para o nosso município. E eu gostaria que a gente começasse falando de um assunto importante que são as rádios aqui. Mas antes da gente falar das rádios, o doutor Fábio, ele substitui o doutor Andradinha, filho do doutor Andradinha, nosso saudoso doutor Andradinha. A gente estava aqui ainda, antes de entrar no ar, comentando algumas boas histórias do nosso saudoso doutor Andradinha, um homem sempre à frente do seu tempo, né, doutor Fábio? O doutor Andradinha sempre enxergou muito além, dedicado à educação em todos os momentos, mas com um grande interesse em comunicação também, um grande incentivador dos veículos de comunicação, fundador de jornal, gostava de internet, começou a aprender no auge dos seus 90 anos sobre tecnologia, sempre um grande incentivador dessas duas rádios aqui, a Rádio Educativa Princesa dos Campos, que é a 93 FM, e a Rádio Correio da Serra M. Então eu queria que a gente começasse essa conversa com o senhor falando um pouquinho dessa história do seu pai, da sua família, com esses veículos de comunicação. Então, isso remonta a muito tempo atrás, né? O papai começou, acho que na época, nem existia rádio, ele começou com os jornais, o Jornal Correio da Serra, ele foi fundador do Jornal Correio da Serra, ficou vários anos aí, né? Todo mundo acho que conhece. E depois começou com as rádios, que primeiro foi Correio da Serra, que está até hoje no ar aí, e depois com a 93. Mas uma época antiga, diferente, que veio evoluindo, né? Eu lembro que naquela época, eu visitava a Correio da Serra, e antigamente, eu acho que o pessoal mais jovem já deve ter ouvido falar, que usava disco de vinil, Sim. Né? Então existia a figura do sonoplasta, porque como você tinha para você colocar música, você tinha que pôr a música os antigos falam radiola, depois chamou de picape, né? Uhum. Você tinha que ter duas radiolas ou duas picapes para você pôr a música numa, depois e a próxima música tinha que estar na outra. Então isso tinha que ser feito correndo. O locutor não conseguia fazer isso naquela época. Então você tinha um locutor e tinha um sujeito atrás que ficava fazendo esse serviço todo, que chamava sonoplasta. Olha que legal. Né? Então fazia isso. E eu acompanhei esse tempo. E aí as rádios tinham que ter como se fosse uma biblioteca de disco de vinil. Você entrava numa multidão de discos, e tinha que organizar aquilo de maneira que as pessoas pudessem encontrar a música que queria. Era uma época interessante, né? Que acontecia essas coisas antigas assim. Mas o tempo veio modernizando, né? E hoje a gente tem YouTube, tem Face, e é legal ver o tanto que a nossa rádio aqui, a 93, está atualizada, né? Nós estamos aí no YouTube ao vivo, né? Tem Facebook, já tem transmissão ao vivo, eu já vi que às vezes, né, transmite aqui com câmera mesmo, você pode ver os locutores, e hoje o locutor já faz tudo, ele já põe a música, ele tira a música, ele comanda, o tempo vai mudando e vai se aprimorando. E é legal que a gente vê que a gente está sempre atual, né? Que esse crescimento enorme aqui da rádio. E a gente percebe também a presença da rádio. Eu tive essa semana num evento em Belo Horizonte, da Associação Mineira de Rádio e TV. O rádio no Brasil celebrou 100 anos. Puxa. Né? Esse ano são 100 anos do rádio no Brasil. E contrariando especulações que o rádio iria morrer, o presidente da AMIRT lá falou que nós vamos noticiar o fim da internet no rádio, porque o rádio ainda vai superar a internet. E números interessantes, doutor Fábio, por exemplo, 56% da população do interior de Minas ouve rádio em algum momento do dia. Isso é uma Legal. pesquisa do Cantar Ibope que foi apresentada essa semana, e a gente percebe, inclusive, esse crescimento da Rádio 93 em Barbacena também. O senhor tem percebido isso? Como é que o senhor vê isso? Perfeitamente, todo mundo falando, uma rádio mais popular, né? E assim, é super agradável. Eu ouço rádio, né? Eu adoro ouvir rádio quando estou no carro, quando estou em casa, tem tempo. A gente vai ver perfeitamente. O que eu vejo nessa questão da internet, né, que o pessoal deve ter falado lá, eu acho assim, a rádio não vai acabar. O que pode mudar é a maneira de transmissão. Sim. Né? Então você tem as antenas que transmitem ondas e tal. Isso pode ser que mude e migre para a internet. Sim. Né? Mas a rádio não acaba, o meio de comunicação não acaba. Qual que é a essência da rádio, qual que é a essência do meio de comunicação, acho que até das TVs e tudo? É o conteúdo. Se você tem um bom conteúdo, se você vai pôr uma boa música, se você atrai aos ouvintes ou aos telespectadores, as pessoas vão atrás. Né? É verdade. E agora com mais conforto, porque você pode escolher a hora que você quer ouvir.
Porque antigamente você tinha que ouvir naquela hora, né? A televisão tinha um programa, tinha uma novela, você tem que assistir naquele hora que a novela está no ar. Você não tinha opção de gravar. Até que com o videocassete ainda começou a ter essa possibilidade, né? Mas agora com o YouTube, com esses meios de comunicação, você pode escolher a hora que você quiser. E o que está acontecendo? Acho que esse Netflix, essas mídias todas fazem isso. Dão a possibilidade, dão mais conforto, né? As pessoas assistirem o que elas querem. E o rádio segue essa tendência. Hoje, por exemplo, aqui na Rádio 93, toda matéria jornalística produzida, ela vai para a internet. Então a pessoa consegue acessar e ouvir aquela entrevista em qualquer momento do dia que a gente está. Então, que legal. Isso é um aprimoramento. Coisa que naquela época, antigamente, era impossível, né? Você tinha que ficar ao vivo. Isso, tinha que ficar ao vivo. Nem se a rádio quisesse fazer isso, não tinha jeito. Não podia ficar repetindo a mesma coisa sempre, toda hora, né? É verdade. Então era um tempo diferente. Com certeza. Então, Fábio, queria falar de alguns outros assuntos importantes também pra gente. Eu sou ex-aluna do Unipac, formada com muita felicidade, a primeira turma de publicidade e propaganda da Unipac. Tenho muita honra de ter isso. Meus amigos do Unipac, até hoje a gente se fala, isso tem 20 anos de formados. E a gente tem um elo e um carinho muito grande pelo Unipac. A Unipac, ela vem também se desenvolvendo e crescendo muito ao longo dos últimos anos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o Unipac em Barbacena e também em todo o estado, aí, que tem grande presença no estado. Hoje a Unipac, aqui em Barbacena, são 20 cursos, né? Cursos superiores, tem 7 cursos de ensino à distância, né? A Unipac é interessante porque eu acho que aqui em Barbacena, acho que qualquer cidadão, qualquer pessoa que mora em Barbacena há mais de 2 anos, conhece alguém que estudou na Unipac. Verdade. Eu quero fazer aqui uma aposta. Duvido que não tenha um barbacenense que não conheça alguém que estudou na Unipac. E isso, assim, tem um lado muito legal, que é do meu pai, né, do papai, que fez esse empreendimento, né? Que fez isso e com foco no ensino, né? Ele queria ensinar. E ele dizia que a única coisa que a gente não perde na vida é o conhecimento, né? Então ele focou nisso e fez esse empreendimento enorme. E para mim é uma honra estar à frente e uma baita de uma responsabilidade também, né? Não é brincadeira. Mas ela está muito bem, está crescendo, está com uma sede nova, está em construção, né? Tem ampliado. Teve a Unipac, na época do papai, chegou a estar em 200 cidades. E agora está voltando a crescer de novo, estamos em várias cidades, principalmente com o IAD. Temos hoje agora também o curso técnico, que foi um projeto também em parceria com o governo do estado, que é o Trilhas do Futuro, que tem mais de 8 cursos aqui em Barbacena, são quase mil alunos aí que estão estudando, e em outras instituições também, que é um belo projeto. Então, assim, o Unipac está indo muito bem e crescendo cada vez mais. Essa semana eu estava conversando com algumas pessoas e me lembrei de um episódio do seu pai que acho que vale a gente compartilhar. Como eu sempre falei, a doutora Andradinha sempre foi muito visionária. Eu me lembro uma época que tornou-se obrigatório que professoras tivessem curso normal, tivessem curso superior para lecionar. E o doutor Andradinha, saindo na frente de todo mundo e enxergando essa possibilidade de oferecer educação, abriu então os cursos normais superiores por Minas Gerais inteiro. Então, realmente é visionário. Ele ofertou a mulheres e homens que queriam lecionar e que não tinham, muitas vezes, condições financeiras ou de deslocamento de fazer um curso superior. Ele fez, através do Unipac, que isso chegasse lá, né? Verdade. Isso foi, se não me engano, no governo do Fernando Henrique, que ele ampliou demais a educação no país, a educação superior. E naquela época, as normalistas, professores normalistas tinham homens também, mas a gente fala normalista porque 90% eram mulheres, né? E elas que davam aula, elas só tinham o 2º grau. E com uma visão na época, eu acho que correta, de melhorar o nível de ensino do país, melhorar o nível de ensino das nossas crianças, ele então fez o governo, né, pediu que todas as professoras, a partir de uma certa data, tinha que ter um curso superior, não podia ser só normalista, ter o 2º grau. E só que isso foi feito assim, deram um prazo assim de, 8, 10 anos para fazer isso. Só que no Brasil ninguém faz, vai deixando por último. Quando está faltando 2, 3 anos, as normalistas todas preocupadas, como é que eu vou fazer? Eu não tenho título, não posso. E aí os prefeitos todos, eu preciso fazer o curso. E então, papai, foi isso. Ele se encampou nessa ideia e ajudou, e foi aí que abriu 200 cursos, parcerias com prefeituras, foi assim uma coisa enorme. Ele chegou, foi, teve quase 5 mil alunos isso aí. Muita coisa. Foi muita coisa. E fazendo um negócio assim, a preço de custo, baratíssimo, uma coisa assim, quase para ofertar a educação mesmo, né, doutor? Foco na educação. E isso ele ficava numa alegria, satisfação, orgulho de estar podendo fazer isso, levando ensino e levando conhecimento. Você imagina a diferença que ele fez na vida dessas profissionais, então, e na vida de todos que aprenderam com elas, né? Então, tá marcado aí na história com mais um capítulo lindo da vida dele. Não tem dúvida. É isso que ele falava. Conhecimento é um bem que a gente ganha e ninguém pode tirar. Porque o resto tudo pode tirar. Sim.
conhecimento ninguém tira. Ninguém tira. Vamos falar de outra conquista importante desse nosso grupo de comunicação, desse nosso grupo de educação, na verdade. A FAME, essa semana, recebeu o conceito 5 do MEC. O conceito 5, gente, é o conceito máximo que o MEC pode ofertar a uma universidade, visto vários aspectos, desde educação, ensino, extensão, pesquisa, gestão. E a FAME, pela primeira vez, conquistou essa nota máxima no MEC. Conta um pouquinho sobre essa conquista, doutor Fábio. Então, isso aí quero agradecer a todo o pessoal de lá, não quero nominar ninguém, porque é um empenho desde todos os funcionários se empenharam para conseguir isso. São 7 anos nessa luta aí para conseguir, porque, na verdade, assim, o Ministério da Educação, ele fiscaliza todas as instituições. Né? Você tem autorização, tem o reconhecimento, que é feita uma fiscalização, e de tempos em tempos, né, coisa de 2, 3 anos, ele vai nas faculdades e fiscaliza para ver como é que ela está. São mais de 80 itens, ele quer saber o número de livros que tem, quer saber se recebe bem, quer saber a formação dos nossos professores, quer saber se tem sala de aula, quer saber assim, é uma infinidade de coisas que tem que ser olhada, né? Tem um formulário que tem que ser preenchido e eles verificam. Né? E a medicina conseguiu tirar esses 5. Né? A medicina tem uma tradição enorme, é uma das escolas mais antigas de Minas Gerais. Passaram vários doutores famosos, tem gente aí no exterior, São Paulo, né, para todo lado aí. E é uma satisfação, né? Eu acho que importante, assim, Graziela, eu vejo a gente trabalha e tal, poxa, vamos fazer bem feito, né? Com certeza. Já que a gente está lá, estamos dispostos, estamos dando nosso tempo, essa é a minha visão. Estamos aqui, poxa, já que vamos fazer bem feito. E então tem essa grata satisfação aí. Então isso a gente estende para os alunos que estão lá hoje e para os ex-alunos todos. Né? É uma conquista geral. Ficam todos muito orgulhosos. Estava falando sobre tecnologia no início dessa conversa. A medicina também vem ao longo dos anos modificando sua forma de ensinar, unindo sempre tradição com tecnologia. Hoje existe um investimento muito alto dentro de tecnologia na Faculdade de Medicina. É verdade. A Faculdade de Medicina ela faz uns eventos anuais para o egresso, para o ex-aluno que volta. Né? E por coincidência, esse ano foi o pessoal da minha turma, porque eu também sou médico, e eu estudei lá, fiz parte do meu curso médico lá. E o pessoal lembrava da escola da nossa época, né? Já vão 25, 26, 27 anos que passaram por lá. E na hora que eles viram a transformação da escola, né? Disso tudo, da tecnologia, dos bonecos que tem lá, ultrassom, é de última geração. E é por isso também que a gente conseguiu receber esses 5, né? Com certeza. Então tá super atual, tá na ponta da nossa escola. É uma escola incrível de medicina, realmente. Doutor Fábio, a gente vai falar agora um pouco sobre a base para as pessoas que desejam chegar a uma universidade. Elas precisam passar por uma base sólida. E a gente também tem em Barbacena, fruto dessas fundações que o senhor hoje é o presidente, o Colégio de Aplicação. Um colégio que vem de muitos anos, mas que agora está totalmente remodelado, totalmente reformulado. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a estrutura do Colégio Aplicação para a gente agora. Pois então, é isso mesmo. A Aplicação está fazendo 50 anos, né? Teve um tempo que parou, foi fundado também pelo meu pai. Deve ter muita gente na cidade aí que estudou por lá também, que lembra da escola, né? E agora são novos tempos. Temos um novo ensino médio que está preparando, né? Lá tem uma equipe multidisciplinar, que tem até uma psicóloga que atende os meninos, né? Hoje é legal que a escola não é tão grande, então tem possibilidade desse atendimento bem individual, né? Bem próximo dos alunos. Isso é muito legal. Eu sei que lá agora está com as matrículas abertas eu acho que são bolsas lá, né? A prova vai ser dia 29 e as matrículas são até o dia 24. Legal. Quem quiser olhar, liga lá, né? Tem o site, pode olhar. E é uma escola que está crescendo muito. Barbacena é uma cidade que tem boas escolas de segundo grau, né? São muito boas opções. E a Aplicação está vindo aí para somar nesse grupo aí de boas escolas. Com certeza. Doutor Fábio, uma tradição que a gente sempre teve em Barbacena ao longo dos 90 anos da vida do seu pai, da vida pública do doutor Andradinha, é que ele sempre falava sobre política. Era um político, obviamente, mas ele sempre tinha esse discurso da política muito afiada sobre a importância desse ato democrático. E domingo, amanhã, dia 2 de outubro, é um dia muito importante para o nosso país. Brasileiros vão às urnas escolher deputado federal, deputado estadual, senador, governador e também o presidente da República. Eu queria que, seguindo aí os caminhos do doutor Andradinha, o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre a importância dessa data de amanhã, sobre a importância da gente fazer valer o nosso direito, o nosso dever de cidadão amanhã. Graziela, você falando assim, amanhã é eleição, né? Me faz lembrar também dos tempos antigos. Eu lembro assim, nas rádios, né? Aqui só tinha 2 rádios na época, era a Correio da Serra e a Rádio Barbacena. Então era o papai falando numa rádio e o Dr. Bias falando na outra.
eram tempos antigos. E que se podia falar tudo, não tinha censura, não tinha nada. Falava completamente o que pudesse falar. Mas eu acho que esse aprimoramento, eu não acho ruim, não. Eu acho que é justo, tem que ter regras, né? A gente não pode ficar assim. Mas eu queria, assim, convidar assim, o barbacenense, o ouvinte, mais para uma reflexão, né? Porque na eleição amanhã, né, nós vamos escolher deputado federal, deputado estadual, estou lembrando aqui a ordem da cédula, senador, governador e presidente, né? E essa escolha vai representar o nosso futuro nos próximos 4 anos. Às vezes a gente parece, deputado federal fica lá em Brasília, deputado estadual em Belo Horizonte, é muito distante, mas as coisas não são assim não, né? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui recente. A Santa Casa teve dificuldade e fechou a neonatologia. Se a gente não tivesse deputado da cidade que buscasse, que fosse atrás, corresse atrás, né, não estaria reaberta. Então a gente pensa, não é tão distante, porque se você está com um neném para nascer e precisa de uma ajuda, né, se não for esse pessoal, não tem quem nos ajude, né? Então eu pediria esse foco, né? Acho que todo mundo tem liberdade de escolher, acho que tem deputados excelentes, mas pensar em Barbacena, pensar na nossa cidade e pensar no nosso futuro aqui próximo. É que a gente conta e olhar os exemplos. Se você um deputado que você quer votar, um deputado estadual, um deputado federal que você queira votar, o que ele já fez, né, para a gente? O que ele propõe para a gente aqui na cidade? E pensar mais ainda no futuro, o que ele vai poder nos ajudar, né? Então isso é muito importante, né? A gente que fica assim à frente desses empreendimentos, a gente sabe o tanto que a gente precisa do governo, o tanto que a gente precisa do governo estadual, do governo federal. Então, assim, queria pedir a voltar com muita consciência, pessoal. Né? Essa que eu acho que é a mensagem. Eu acho que meu pai deixaria aqui também. Com certeza. Né? As pessoas realmente, às vezes, imaginam que é muito distante, né? Mas não é, gente. São através deles que vêm as emendas parlamentares, que vêm os benefícios para as cidades, que vem dinheiro para a cidade se gerir, seja na segurança, na saúde. A gente viu aí ao longo dos últimos 4 anos quais foram os deputados que realmente trabalharam pela nossa cidade. Pois é, os deputados da nossa cidade que trouxeram o governador aqui semana passada, semana retrasada, estava aqui. Exatamente. Né? Isso não é fácil, não. O governador não visita qualquer cidade, não. O governador, inclusive, teve em Barbacena 2 vezes esse ano. Ele teve em maio, véspera do Dia das Mães, inclusive ele teve aqui na Rádio 93, a gente conversou bastante. E agora, há 2 semanas, o Zema voltou. Então é realmente prestígio dos deputados da cidade. Então, isso é muito importante, né? Para nos ajudar. E essa que é a ideia, assim, né? Ter essa consciência. Agora, claro, respeitando a liberdade de todo mundo, lógico, respeitando os ideais de todo mundo, mas põe esse lado também na sua escolha, que é muito importante para a cidade. Tá certo. Então, para a gente encerrar, doutor Fábio, eu queria agradecer a conversa, agradecer a presença do senhor aqui. Volte mais vezes, por favor. Vai ser um prazer. Vai ser sempre uma alegria conversar, contar uns casos por aqui e falar sobre a importância que Barbacena tem na vida de todos nós, a importância que o grupo, que as fundações que o senhor hoje preside dão à nossa cidade, né? As grandes vantagens que a gente tem em fazer parte dessa cidade que tem a Unipac, que tem a Faculdade de Medicina. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido lá. São realmente empresas que enchem a gente de orgulho por estar aqui em Barbacena. Eu queria encerrar com o senhor convidando as pessoas, então, para irem votar amanhã conscientemente. Então é isso. Então, que todos votem conscientemente, que tenhamos um excelente governo, seja quem ganha aí, que faça um bom governo, que ajude a população, que ajude ao país, que precisa muito, e principalmente a nossa cidade, que também precisa muito. Tá ótimo. Gazarine, muito obrigado a você também, parabéns para você, ao Zé Francisco, pelo projeto que vocês estão fazendo aqui, parabéns. Que bom, muito obrigada. Eu agradeço.